Hora da aula. Língua portuguesa. Substantivos. Substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. O substantivo ele pode ser comum ou próprio, isto é, em decorrência dessa virtude de ser comum, ele pode dar nome a tudo quanto é seres, generalizando esses seres. Tipo, quando eu falo casa, eu estou falando o nome de todas as casas. Eu estou dizendo casa para tudo quanto é estrutura feita para alguém morar. Porém, quando eu falo João, eu estou falando o nome próprio de uma pessoa. Tá? Então, existem várias pessoas, mas eu estou falando de uma específica que o nome é João. Então, eu não estou generalizando as pessoas. Eu estou falando apenas de uma pessoa, no caso, o João. Por exemplo, veja os exemplos de substantivo comum. Quando eu falo casa, é uma casa qualquer, pode ser qualquer casa. Quando eu falo sapato, eu posso falar de qualquer sapato, seja ele qual for. Seja ele masculino, seja ele feminino, seja ele alto, seja ele baixo, seja ele de qual, se é feito de pano, se é feito de couro. O importante é que o nome dele é sapato. Então, sapato eu generalizo todos os seres que são sapato. Carro, quando eu falo carro, eu estou generalizando, estou falando todo quanto é tipo de carro, não estou designando nome nem algo do tipo. Porém, quando o substantivo ele é próprio, eu já estou designando um nome para ele, eu estou transformando ele em algo singular, ou seja, em algo único. Por exemplo, quando eu falo Brasil, não existe dois países com o nome Brasil, só existe apenas um. Existem várias pessoas. Porém, Roberto Carlos, o cantor, só existe um. O substantivo ainda pode ser primitivo ou derivado. O que isso significa? Significa que a palavra pedra, por exemplo, é o substantivo pedra, ou seja, todas as pedras eu chamo de pedra. Pedra é qualquer nome de um objeto com algumas características. Ou seja, quando eu falo pedra, eu me refiro a qualquer pedra. Porém, quando eu me refiro a pedreiro, eu estou me referindo também a qualquer pedreiro. No entanto, verifique que pedreiro é uma palavra que deriva da palavra pedra. Então, pedreiro remete a pedra, ou seja, é uma palavra que se originou a partir da palavra pedra. Então, a palavra pedra é primitiva e a palavra pedreiro é derivada. Os substantivos também eles são chamados simples ou composto. O que isso significa? Significa que quando um substantivo é formado por uma única palavra, por exemplo, planta, ele é chamado simples, ou seja, é uma palavra, é um substantivo que tem apenas uma única palavra. Porém, palavras que têm significados em conjunto, ou seja, são duas palavras que vai formar um significado. Por exemplo, a palavra guarda-chuva. Guarda é uma coisa e chuva é outra. Porém, quando eu junto essas duas palavras, guarda-chuva, eu tenho um significado, ou seja, eu tenho um novo substantivo. E esse substantivo ele é composto por duas palavras, a palavra guarda e a palavra chuva. Então, guarda-chuva é uma palavra composta de duas palavras, ok? Neste caso, ele é um substantivo composto. Substantivo concreto e substantivo abstrato. O substantivo concreto é aquele substantivo em que você pode ver, você pode tocar. Neste caso, eu coloquei como exemplo aqui uma caneta. Caneta é um substantivo onde você sabe o que é uma caneta. Você consegue tocar uma caneta, você consegue ver uma caneta. Quando eu falo tomada, eu já tenho em mente o que é uma tomada, então eu sei o que é uma tomada. Eu consigo pegar uma tomada, eu consigo ver uma tomada. Ok? Isto a gente chama de algo concreto. Porém, quando algo que a gente sabe que existe, mas não consegue ver e não consegue tocar, e a gente consegue apenas sentir, isso nós chamamos de algo abstrato. Nesse caso, um exemplo aqui seria a saudade. A saudade é algo que é abstrata. Por que ela é abstrata? Porque é algo que nós podemos sentir, mas nós não podemos ver a saudade. Então, pessoal, é isso aí. Nos vemos na próxima aula.